Sejam bem-vindos, jovens. Sou o professor Belchior e hoje aprenderemos a lição do nosso honrado pastor Reinaldo Odílio, do livro editado pela CPAD com o tema Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia do Senhor da Igreja. Então nós aprenderemos nas lições dos jovens, na lição 1 da EBD, as doutrinas das últimas coisas. Jesus Cristo voltará. Texto do dia. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo, e desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Síntese. Estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história de Jesus. Texto bíblico. Amados, escrevemos-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vós lembreis das palavras que, primeiramente, foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas percebeu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam com o tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mas que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perceber todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Uma pequena introdução. As mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte.
O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar a escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. Aqui, que maravilhas serão esses eventos que estudaremos e que irão se cumprir. Assim estudaremos sobre a grande tribulação, o milênio, o futuro de Israel, a ressurreição, o julgamento e o estado eterno. No tópico primeiro, a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é a escatologia? Talvez você tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conhece o seu real significado, segundo o Dicionário de Escatologia Bíblica CPAD. O vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos, últimas coisas. Mas a palavra logia, discurso racional, então podemos definir que escatologia como o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Esse tema sobre escatologia, que é o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, trata-se de um estudo abrangente e minucioso para todos os estudantes, porque muitos têm receio e um certo medo, ao invés de terem fé e esperança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Quanto ao conjunto de princípios denominado de doutrina, primamos pela fidelidade das Escrituras Sagradas e rejeitamos os modismos opostos a palavras de Deus. Nas Escrituras, encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios, denominado de doutrina, como servos de Deus, primamos pela fidelidade das Sagradas Escrituras e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus. No subtópico 2, o Espírito Santo nos ajuda nos estudos da escatologia. Algumas pessoas, erroneamente, acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a Palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim das coisas, de todas as coisas, encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. Nossa fé a respeito do fim não pode estar firmada em meros palpites, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Com a ajuda do Espírito Santo, torna-se mais fácil a compreensão do estudo da escatologia para os não servos engajados pelos falsos, para não sermos
enganados pelos falsos mestres, devido não podermos ser levados por palpites e sim alimentados pelas palavras de Deus. Já no subitem 3, Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia respeito de um descendente que reinasse para sempre. E assim, Deus sempre levantou profetas para falar ao seu povo a respeito do futuro. O Senhor Jesus, igualmente, tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. No último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes e até o fim dos tempos. Gostaria de destacar aqui que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nosso Deus é maravilhoso e tudo o que ele previu no passado aconteceu. Devemos, assim, ser confiantes em suas promessas e estar sempre vigilantes para a sua vinda na terra. Segundo tópico. Por que devemos estudar as doutrinas das últimas coisas? Para termos uma vida santa, o Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa nesse mundo, confiante, conforme está escrito. Uma vez que tudo seria assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Segundo Pedro, capítulo 3, 11. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto, dia a dia, do Salvador. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas. Outros são movidos somente pela curiosidade, mas também existem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. Aqui, conforme descrito em 2 Pedro 3,11, uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. O maior objetivo desse estudo é nos aprimorarmos em busca das coisas espirituais. E, infelizmente, alguns crentes estudam escatologia para aprofundarem seus conhecimentos em profecias bíblicas. E tem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. Por fim, estudar sobre o fim de todas as coisas traz consolo e esperança para o crente. E significa que aquele que tem o controle da história, Jesus. No subtópico 2, para estarmos sempre alertas, Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava, em sua grande misericórdia, nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos, a respeito do dia
do Senhor que virá sobre o mundo rebelde. Um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse em Nínive. Jonas 3:2. Ainda 40 dias e Nínive está subvertida. Jonas 3:4. Era um alerta de que as densas trevas sobreviriam sobre o que viviam em rebeldia contra o Senhor. Contudo, o povo em Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo. Aqui o Senhor nos alerta para o juízo futuro, para nos tornarmos mais vigilantes. Para isso, usava os profetas para falarem sobre o juízo futuro. No subtópico 3, para termos esperança e sabermos combater as heresias, no sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João no livro do Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis, a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Então, aqui, para termos esperança e sabemos combater as heresias. Existem muitos estudos distorcidos a respeito do arrebatamento. E vemos muitas pessoas que utilizam o assunto para aterrorizarem e colocarem medos nas pessoas. Mas o seu objetivo era trazer uma esperança ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Atualmente, há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como, por exemplo, os pós-tribulacionistas que afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. O universalismo acredita que todos serão salvos, e o aniquilacionismo que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. As heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos e, para tal, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. No terceiro tópico, vivendo a esperança cristã, o retorno iminente do noivo, a essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. João 14:3. Isso é que enche a santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. Paulo aconselhou aos colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Percebemos aqui a vinda de Jesus é uma esperança para os cristãos, pois o noivo garantiu que voltaria para nos buscar, para estarmos com ele. A nossa esperança é vivermos sempre com o nosso Salvador. Os crentes precisam e ainda precisam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas,
Na carta de Tito, Paulo diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. O nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. Nossa esperança é um dia vivermos para sempre com o nosso Salvador. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 16. Temos que ter a expectativa do arrebatamento em nossas vidas, sempre visando as disciplinas espirituais, tais como temos que ter a oração, o jejum, ler a Bíblia e buscar sempre a santificação. Então, nessa segunda expectativa do arrebatamento, o cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje. Agora, aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os combates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como, por exemplo, que eu já tinha falado, né? A oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. A prioridade, o interesse de alguns se resume em acumular bens materiais. No terceiro subtópico, a bem-aventurada esperança do crente. Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Eles declaravam Maranata, uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que, naquela época, alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Segundo Pedro 3, 4. Vemos aí que a maior esperança do crente é a vinda de Jesus. Infelizmente, existem muitas pessoas que não acreditam no retorno de Jesus. Assim, devemos estar preparados para encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não real. O Senhor pode vir a qualquer momento, está escrito, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Que estejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão. O estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda. Apocalipse 21, 2. Gostaria de frisar aqui que a nossa próxima aula será a lição de número 2, né? Datada
de 10 de 2001 e terá como tema Sinais da Segunda Vinda de Jesus Cristo. Um excelente estudo para vocês e fiquem todos com Deus. Até o próximo domingo. A nossa revisão. O que é escatologia? Segundo a lição, quem nos ajuda no estudo da escatologia, dê exemplos de pessoas que ouviram Deus a respeito do futuro. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? O que significa a expressão Maranata? Gostaria de agradecer a vocês até agora por estar me ouvindo e eu pediria que para vocês todos se inscreverem no canal do YouTube e agora a partir dessas primeiras lições do quarto trimestre eu estou fazendo também essas mesmas lições com um pequeno resumo para o pessoal do Instagram também. Quem puder estar me seguindo lá no Instagram, eu agradeço. Até uma próxima aula. Fiquem todos, fiquem com Deus, fiquem todo mundo com Deus. E Jesus Cristo voltará. Deus é contigo.